Oiê! A paz de Deus, tudo bem com vocês? Eu resolvi fazer esta aula atendendo ao pedido de algumas irmãs que compraram meu inário e não sabem por onde começar. Pessoas que são iniciantes no piano, que nunca estudou piano antes, né? Então fica perdido logo no começo, assim, não sabe por onde começar. Aí pediram para mim escrever quais eram os números dos hinos os mais fáceis, os arranjos mais fáceis. E ao invés de fazer isso, eu resolvi gravar uma aula. E outras irmãs também pediram para mim se eu tinha alguma videoaula gravada. Na realidade, eu tenho um canal no YouTube onde eu ensino a tocar alguns hinos, mostra eu tocando esses hinos, mas no YouTube, por incrível que pareça, eu não coloco os mais fáceis. Eu geralmente coloco eu tocando sempre os mais difíceis, porque eu acho que é chato eu ficar tocando hino fácil, né? Então, geralmente, eu demonstro lá no YouTube os hinos mais difíceis, porque eu acho que são os mais difíceis que as pessoas vão achar dificuldade. Mas, na realidade, não é bem assim, né? Porque quem está começando, até o fácil é difícil no começo. Vai de começar a estudar. Então, para vocês não ficarem assim tão perdidas assim logo no começo, então eu vou começar a fazer videoaulas mostrando para vocês como vocês poderiam começar. Então, eu já vou começar falando os hinos que vocês vão aprender hoje, como que vai ser tocado, para vocês darem início aos estudos, tá? Então, hoje, eu fiz uma listinha aqui, eu dei uma olhada aqui, a gente vai começar do início para trás, né? De ordem crescente. Então, eu peguei logo o número 1, porque vocês viram que o hino número 1, o primeiro, assim, é bem fácil, né? Ele é bem clean. Você olha assim na partitura, é bem tranquilinho, né? E aí eu peguei o número 8, então vai ser o número 1, 8, 15, 27, 30, 64, 75, 93, 109 e 113. Todos esses hinos, são 10 hinos, eles são hinos que estão em Fá maior, Si bemol maior e Mi bemol maior. Portanto, nesses hinos a gente vai estar usando praticamente as mesmas notas na mão esquerda. Eles foram retirados, os arpejos são feitos em notas dos acordes. Então, os mesmos acordes são usados em todos esses hinos, então os arpejos também são praticamente os mesmos arpejos desses hinos. É interessante que vocês façam desse jeito, porque assim vocês começam a notar o que tem de comum entre eles. Vocês vão perceber, esse hino é assim, igual aquele, entendi. Vocês vão começar a entender melhor. Não é bom que vocês comecem, tipo assim, tocando o hino em bemol, de repente coloca um com 2 ou com 3 sustenido, depois um dó maior, e bagunça muito a cabeça de vocês. Então, eu acredito que realmente o interessante seria vocês tocarem os hinos das mesmas tonalidades, que são usados os mesmos acordes, ou seja, os mesmos arpejos. Porque os nossos arpejos são retirados dos nossos acordes. Então, aí a hora que você olha no inário, você vai detectar o tom. A partir daquele tom, você sabe qual é o acorde, e a partir do acorde, você sabe como é formado os arpejos, tá bom? Então, vamos começar. Eu vou mudar o pedestal e colocar ele para vocês verem mais a minha mão esquerda, que eu acho que é mais interessante vocês verem a mão esquerda do que a mão direita. E eu vou focar bem na mão direita, vou deixar bem pertinho para vocês notarem como é que eu toco. Assim vocês vão conseguir ver até os dedos que eu estou usando para tocar as notas, tá bom? Então, a gente vai começar pelos mais fáceis. Eu achei legal a gente começar pelos hinos que são de 2 bemóis e de 3 bemóis, porque são hinos fáceis, hinos com bemol. Eu não comecei com dó maior, porque a maior parte dos nossos hinos do inário é na tonalidade de mi bemol ou si bemol maior. Em dó maior tem poucos hinos, não existem muitos hinos no nosso inário em dó maior. Então é melhor a gente começar em um que a gente vai ter bastante hinos para poder estudar. Porque é interessante vocês começarem pelos hinos que tenha mais ou menos a mesma tonalidade, que são usados os mesmos acordes, porque aí vocês aprendem melhor, entendeu? Fixa mais, estudando sempre aqueles hinos que tem aquelas mesmas tonalidades e os mesmos acordes, né? Então, pensando nisso, vamos começar logo do hino número 1, porque o hino número 1, gente, vocês abrindo o inário, vocês vão deparar com esse hino, né?
E é um hino tão gostoso de tocar, de cantar. E é um hino muito fácil. Eu acho que todos vão gostar de aprender, começar a aprender esse hino. Olhando assim, ele tá tão clean, né? Sem nada, praticamente ele tá assim, bem assim, tranquilinho para se tocar. E ele tem 3 bemol, é um hino fácil de tocar a mão direita, porque 3 bemol é gostoso de tocar, né? Então, vamos ver a mão esquerda. Na mão esquerda, o primeiro compasso aqui, logo no início, a gente vai ter um mi bemol maior. Começando, o primeiro compasso, a gente vai ter metade em mi bemol maior, a outra metade em si maior, em si bemol maior. Então, a gente vai ter aqui, ó, mi, si, mi, sol. Essas notas pertencem a mi bemol maior. Depois, no meio do compasso, logo no terceiro tempo, a gente passa para si bemol maior, que seria si, fá, si, fá. Depois, a gente passa para lá bemol maior, lá, dó. Depois, mi bemol maior de novo, né, ó, mi, sol, si, sol. Depois, lá bemol maior. Repete a mesma de lá, aqui de novo, ó, igual aqui. Agora aqui mudou um pouco, aqui a gente tem um dó menor, né, aqui tem o do, sol. Se a gente tivesse que tocar o mi seria bemol, então por isso que fala dó menor. Mas como o compasso tem muda várias vezes a tonalidade, a gente nem vai usar o mi. Então vai ficar dó, sol, fá, lá, si, lá, sol, fá. Depois de novo. Passagem, né, ó. Ele é um hino bem tranquilinho. Agora a gente vai juntar as mãos. É bom que vocês treinem a mão esquerda várias vezes, porque vocês não têm tanto costume de usar arpejos na mão esquerda, né? Porque no órgão a gente toca as notas simultaneamente. São acordes, são notas como se fosse, a gente chama de acordes, porque são notas tocadas simultâneas, né? Todas de uma só vez. Já aqui no piano a gente tá tocando as notas todas separadas, então são arpejos, notas tocadas uma após a outra. Então agora vamos... Outra coisa, se vocês acharem dificuldade em tocar as duas notas da mão direita, o contralto junto com o soprano, vocês tocam só o soprano, só a nota de cima, e deixa de baixo por enquanto. Futuramente vocês vão acrescentando. Eu vou tocar junto para vocês agora, ó. A outra coisa, aqui vocês vão ver que tem a marcação escrito pad. Depois, de novo, lá no meio do compasso, pad. Por que que tem que mudar? Porque a gente trocou a tonalidade. Se a gente colocar o pedal aqui, apertar e continuar com ele segurando aqui, quando chegar no terceiro tempo, as notas vão se fundirem, certo? Por causa que o pedal está apertado. E aí, a gente vai estar juntando notas de mi bemol maior com notas de si bemol maior. E vai virar uma confusão e vai ficar desafinado. Para que isso não aconteça, então é necessário que a gente solta o pedal e aperta novamente. Então vai ficar assim, ó. Si, mi, sol. Ó, essas notas são juntas, elas soam gostoso, porque todas elas juntas formam mi bemol maior. Mas se você juntar esse som que você tá ouvindo com si bemol maior, vai ficar muito estranho, tá? Então a gente tem que tirar o pedal para depois começar. Si, fá, si, fá. Solta de novo o pedal, aí já vai para lá bemol maior. Solta o pedal, tá vendo? Ó, depois. Solta o pedal de novo. Então, vocês vão obedecendo as marcações, tá? Então, vamos começar, ó.
viu como é bem fácil? Esse é um hino bem simples. Treinando um pouquinho vai ficar muito bom. Então, agora vamos passar para o hino número 8. Si bemol maior, né? Então, o que a gente vai ter aqui de acordes? Si bemol maior no primeiro compasso, e a gente vai fazer assim, ó. Si, Fá, Si, Ré, Si, Fá. A gente não vai usar este Ré para não ficar muito grave, não parece que o som fica muito pesado, sujo. Então, a gente usa o Ré de cima, então vai ficar assim, ó. Si, Fá, Si, Ré, Si, Fá. No segundo compasso, eu coloquei oitavada essas duas notas, mas se vocês não tiverem como tocar oitavada, não tiver ela no piano, porque às vezes alguém tá tocando em algum outro instrumento, um teclado, ou então um piano digital que tenha um teclado menor, então aí vocês não precisam de fazer. Mas quem tem o piano com as 88 teclas, então aí vocês vão fazer a primeira nota oitavada. Toca as duas juntas. Isso, depois a gente vai ter Mi bemol maior aqui. Depois aqui a gente vai ter um Dó maior. Do, Mi, Sol, Fá, Lá, Dó, Fá maior. Depois Si bemol maior de novo, né? E é tudo, praticamente esses mesmos acordes, esses mesmos arpejos, no caso, né? No hino inteiro, né? Eu falo acordes porque, gente, os arpejos, eles foram retirados dos acordes, da mesma tonalidade do hino, entendeu? Então, por exemplo, aqui seria um acorde no começo de Si bemol maior. Então, a gente vai usar esse aqui, ó. A diferença é aquilo que eu falei. O arpejo, as notas são tocadas uma após a outra. E o acorde é tocado tudo de uma só vez. Tipo assim, ó. Ou. Ou. A diferença aqui é que só mudei as inversões, né? Mas é tudo a mesma, são as mesmas notas. Si, Ré, Fá, Ré, Fá, Si, Fá, Si, Si, Ré, Fá, é tudo a mesma coisa. E aqui, então, ficaria assim, ó. Prontinho, viu como ficou bonitinho? E simples de tudo, é muito facinho também este hino, tá? Agora vamos passar para o hino número 15. De novo, a gente tem outro hino com apenas 2 bemóis, né? A gente tem um hino Si bemol maior. Então, os acordes vão ser exatamente os mesmos acordes que a gente usou no hino anterior. E nos outros também, entendeu? Então, mas vamos começar tocando só a mão esquerda para ver onde ficam as notas, né?
Eu aqui nesse hino, eu coloquei aqui, ó, si, fa, ré, né? Por que que eu coloquei desse jeito aqui? Para essas notas aqui, se eu fosse pegar esse ré aqui, como tem um ré aqui no contralto, e as notas ia ficar juntas, tendo que tocar ao mesmo tempo. Isso pode acontecer. Inclusive, tem alguns hinos aqui que vocês vão se deparar com isso. É normal, isso pode acontecer. Porém, quando eu lembro, né, no caso, eu pego e mudo para não acontecer isso, entendeu? Mas é normal acontecer. E se isso acontecer, vocês podem suprimir a nota do contralto e tocar só a nota do tenor, só a nota da mão esquerda, no caso, né? Então, tipo assim, ó. Ah, vamos fazer só a mão esquerda, né? Ó. Si, ré, fa, ré. Depois, ó. Si, mi, sol, si, fá, ré, fá, lá, do. Aqui eu fiz uma passagem. Fá, sol, lá, si, fá, si, ré, si, fá, si, ré, fá, si, fá, si, mi, sol, si, fá, ré, do, mi, sol, si, sol, mi, fá, lá, do, fá, lá, repete, fá de novo. Agora aqui é fá, si, ré. Em vez de fazer si, fá, si, ré, fá, eu coloquei fá, si, ré. Coloquei o baixo como fosse fá, mas é um acorde de si bemol maior com baixo fá, porque é a primeira nota aqui. Depois aqui a gente tem uma outra passagem. Mi, ré, si, fá, si, fá, ré. Agora aqui a gente tem um ré maior. O último compasso aqui, ó, a gente pode ver que aqui a gente tem fá sustenido e lá ré, né? Essas três notas formam ré maior. Então aqui ficou assim: ré com ré, fá sustenido, lá ré, ré aqui de cima. Aí eu coloquei os dois fá, depois os dois sol, sol, si, mi, si, sol, fá, si, ré, lá, si, mi, si, ré, fá, e repete esses três outra vez. As mesmas notas que a gente fez separado, a gente junta para finalizar o hino. Então, agora vamos ajuntar, né, ó. Se vocês tiverem dificuldade em tocar oitavadas no começo, começa só com uma, depois vocês vão colocando as duas, tá? Mas vocês podem começar com as duas, que não é difícil, não. Tem que acostumar, né? Esse é um hino bem fácil também para tocar. E como eu disse para vocês, não se apegue, eu tenho que tocar todas as notinhas que estão aqui. Não, vocês podem suprimir algumas notas, entendeu? Não é assim obrigatório tocar todas igual está escrito no hinário, tá bom? Agora vamos para o hino 27. Três bemol, né? A gente tem mi bemol maior de novo, então vai repetir todos os mesmos arpejos, os mesmos acordes, os mesmos arpejos, tá? Então, só vai mudar um pouquinho o arranjo, porque a gente não vai fazer isso aqui, ó. Porque aqui vai mudar mais rápido. No meio do compasso, a gente já troca de tonalidade. Então, a gente vai começar com Mi e depois já vai passar para Lá bemol maior. Ó, Mi, Sol, Si, Lá, Mi, Lá, tá? Então, ficou Mi bemol maior, depois Lá bemol maior. Depois volta de novo no Mi bemol maior. Como aqui o compasso inteirinho tá em Mi bemol maior, eu consegui fazer o arpejo completo, né? Então, vamos começar. Mi, Sol, Si, Lá, Mi, Lá, Mi, Sol, Si,
aqui vai repetir tudo a mesma coisa, não muda nada. Só aqui quando a gente chega aqui no último compasso, a gente, em vez de fazer Mi, Sol, Si, a gente vai fazer Dó, Mi, Sol, Mi. Aqui a gente tem um Dó menor, porque o Mi é bemol, ó. Se o Mi fosse natural, era um Dó maior, mas é Mi bemol, então Dó menor. É um Si bemol maior, começando com um Fá. Fá maior. Sol, Si, Mi, Sol. Aqui é Si, Ré, Fá, Si, Sol, Si, Mi. Vamos juntar as mãos, então. Olha, nesse hino aqui, teve algumas vezes que as duas mãos tocaram a mesma tecla, tá? Então, como tô acostumada, eu nem percebo, eu percebi sim, né? Mas eu faço sem perceber, geralmente, de usar as mesmas notas. Tipo assim, é um Ré, nas duas mãos tem esse Ré. Então, um Ré, a mão fica pra cá e o outro dedo fica pra cá. Onde foi que aconteceu isso? Deixa eu ver aqui, ó. Tô tocando um pouco mais devagar. Eu acho que foi aqui, ó, os dois Mi se juntaram. Outra coisa, às vezes quando você começa o compasso, você vai, que nem aqui é o primeiro, o segundo, o terceiro compasso do segundo sistema, do segundo pentagrama aqui. Aqui a gente tem o Mi, Sol, Si, Mi. E aqui eu tava com Mi, Sol. Então aqui, ó, o que acontece? Você vai levantar e aí você toca esse aqui com essa mão e esse você levanta. Porque quando a gente tá segurando, tá com o pedal apertado, mesmo que você soltar, ele continua soando a mesma nota, tá? Onde mais que eu vi isso aqui? Aqui, ó, no terceiro compasso. Logo no primeiro sistema. Ó. Aqui é Mi com Sol e esse Mi aqui também. Nesse caso, se vocês quiserem fazer igual eu, a gente coloca esse dedo mais pra lá e outro mais pra baixo. Ou então você deixa de tocar o contralto e toca só esse, ó. Ó, aí você pode fazer isso, tocar só com uma notinha. Tá? Então aí a gente vai passar agora pro hino 30. Esses são os hinos que eu escolhi pra vocês, é o que eu achei assim os mais fáceis e que nem eu disse pra vocês, dentro da mesma tonalidade, porque a gente usa os mesmos acordes, os mesmos arpejos. Gente, sempre que eu falar acordes pra vocês, porque os arpejos são formados a partir dos acordes. Então, a gente tem que primeiro detectar o acorde, descobrir qual é o acorde, e você já sabe como que pode ser feito esse arpejo, tá? Então, aqui a gente tem um hino em Fá maior, tem o Si bemol aqui, e tem alguns acidentes ocorrentes aqui no caso, né? Mas ele é um hino bem simples de tocar. E é um hino que você pode tocar mais lento, né? Então, ele não fica difícil para tocar. Outra coisa, vocês não precisam de fazer todas as notinhas no começo. Depois, vocês vão acrescentando as notinhas do contralto. Então, aqui a gente vai ter aqui um Fá, um Sol sustenido e um Si, natural. Depois a gente tem um Fá, um Lá e um Si bemol. Depois Fá, Lá, Dó, Sol, Dó, Fá, Lá, Dó.
Prontinho, facinho ele também. E no 64. De novo, a gente tem um outro hino em Fá maior, tem só apenas um Si bemol, né? Si bemol maior a gente vai ter aqui. Aqui vai ser esse aqui, ó. Ele é 3/4, então vai ficar assim. Fá, Lá, Dó, Fá, Dó, Lá, Dó, Mi, Sol, Dó, Sol, Mi, Dó, Mi, Sol, Dó, Sol, Mi, Ré, Fá, Lá, Ré, Lá, Fá. Aqui a gente tem um Ré menor, né? Depois aqui a gente tem aqui teria um Sol menor, né? Bem facinho, ó. Tá? Aqui eu fiz diferente. Em vez de fazer Fá, Lá, Dó, Lá. Aqui eu não usei o Fá por causa dessa nota aqui, para não as notas não se chocarem também. Então eu fiquei assim, fiz assim, Fá, Lá, Dó, Lá, tá? Depois Sol, Si, Ré, Si, Dó, Fá, Lá, Fá, Dó, Si, Fá. Então vamos ajuntar, ó. Ó, que nem eu falei pra vocês, quando vocês começam, a gente pode juntar, tocar o Fá, o Dó e o Fá. Só que vai chegar uma hora que esse Fá vai vir aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai levantar uma mão e vai deixar o outro tocar. Então fica assim, ó. Vamos de novo, ó. Esse Fá, o Mi ia tá aqui, então ia ficar ruim, né? Eu não poderia fazer isso. Então aí eu repeti o Dó aqui, ó. Tá? Então vocês viram onde que fica as notas, né? Já sabe que os acordes são praticamente os mesmos. Então, agora vamos para o hino 75. Senão, aqui, essa aula vai ficar muito longa, né? Ah, eu escolhi 75 porque ele é bem fácil. Ele é Ré bemol maior, tudo bem, mas as notas são praticamente as mesmas que a gente já tocou até agora, entendeu? É 3/4 e ficou aqui, ó. Lá, Lá.
Agora vamos juntar, ó. Olha que delícia de tocar esse sino, muito lindo. Bem facinho também. 93. Si bemol maior, né? Esse aqui tem 2 bemol. Então, é realmente as mesmas notas que a gente já tocou até agora. O que que vai ser tocado na mão esquerda? Vai ser assim, ó. Si, Fá, Si, Fá, Si. Si, Fá, Si, Si. Fá, Si, Ré, Dó. Si, Fá, Si, Dó. Fá, Dó, Fá, Fá. Si, Fá, Si, Dó. Fá, Dó, Fá, Fá. Si, Fá, Si, Si. Si, Fá, Si, Fá, Si. Si, Fá, Si. Fá, Si, Ré, Dó, Si, Fá, Si. Tudo facinho, tá? Tudo aqui as mesmas notas. Bem facinho e gostosinho de tocar. 109. Outra vez a gente tem um Si bemol maior, 6/8, então a gente vai tocar aqui, ó. Si, Fá, Si, Ré, Si, Fá. Primeiro compasso, segundo compasso. Dó, Fá, Lá, Dó, Lá, Fá. Aqui a gente tem um Fá maior. Depois aqui a gente tem o Fá de novo maior, só que em outra inversão, né? Aqui eu comecei com um Dó. Mas se vocês juntar Dó, Fá, Lá e Fá, Lá, Dó, Fá, é Fá maior também. A diferença é que agora aqui eu passei começando pelo Fá. Fá, Dó, Fá, Lá, Fá, Dó. Aqui, Si, Sol, Si, Ré, Fá, Si, ó. Aí repete tudo de novo, ó. Bem, é praticamente isso. O que vai mudar é a última linha. A gente vai fazer isso aqui, ó. Si, Fá, Si, vai fazer uma passagem. Si com Si, Dó com Dó, Ré com Ré e com Mi. Quem não conseguir tocar oitavado, porque não tem essas duas teclas pra tocar, pode tocar só com essa nota aqui, ó. Ficaria assim. Depois, você pode tocar só aqui também, ó. Tá?
dedilhados para vocês. Eu acho que vocês estão conseguindo ver os dedos que eu estou usando aqui, né, ó. Eu coloquei a câmera pro lado de cá, do meu celular pro lado de cá, para vocês notarem os dedos que eu tô tocando. Porque aqui todo mundo já sabe, né? Mais essa parte aqui, ó. Então, eu acredito que vocês estão conseguindo ver quais são os dedos que eu estou utilizando para fazer esses arpejos. Agora, vamos para o último, né? Peguei 10 hinos, né? Porque eu acho que 10 hinos é uma quantidade boa para começar. Assim, para estudar bem os 10. Depois que esses 10 estiver bom, aí passa para mais 10 e aí vai indo, né? A gente tem, de novo, Si, Mi, Lá bemol. Então, a gente tem uma tonalidade de Mi bemol maior. E com isso, a gente vai estar repetindo as mesmas notas, os mesmos acordes, os mesmos arpejos, tá? Vai dar uma pequena diferença de um arranjo para o outro, mas são praticamente a mesma coisa. Existem algumas diferencinhas, mas vocês vão lendo as notas, pronto, é só ler e tocar, tá? Então, o que a gente vai ter aqui, ó? Aqui que eu fiz diferente, ó. Ó, Mi, Ré, Dó, Lá, Si, Vamos juntar isso aqui, então? Gente, eu vou falar pra vocês, é mais difícil eu tocar devagarzinho, assim, devagarinho, notinha por notinha junto com vocês, do que se eu tivesse que tocar de uma vez. É que, na realidade, quando a gente, no meu caso, vamos falar assim de mim, quando eu vou tocar esse hino aqui, às vezes eu nem olho nesse hinário, né? Às vezes eu toco olhando no hinário de organista mesmo, se ele tiver aqui, vai ser naquele. E mesmo que se tiver nesse, nem sempre eu vou tocar igualzinho está escrito aqui, porque na minha cabeça vai vir outro arranjo na hora, então eu acabo até mudando algumas notas. Inclusive, por causa desse problema aí, de fazer arranjos diferentes, eu acabei tendo que mudar vários arranjos, porque eu gravei alguns arranjos diferentes do inário, e outras irmãs vieram falar, ah, mas eu quero tocar desse jeito também. Aí, houve necessidade de fazer algumas alterações. Aos poucos, eu fui até acrescentando alguns, só que não dá para colocar tudo dentro do inário. Chegou uma hora que o inário ficou tão grosso que já não dava nem para fechar. E essa mola aqui, que a gente chama de aeriô, ela não cabe tantas folhas assim. Elas têm uma quantidade que cabe nelas. Você não pode ficar só colocando, senão depois o inário vai ficar duro, ele não vai nem mexer. Tipo assim, você vai querer folhar e ele não vai, a folha vai ficar no mesmo lugar. Ou vai acabar rasgando as folhas. Então, o que aconteceu? Alguns arranjos já foram substituídos. Pessoas que compraram o meu inário logo no começo e tá comprando agora, vai ver que tem alguns hinos que não são mesmo os mesmos arranjos. Porque aconteceu de eu tocar no YouTube, gravar no YouTube os hinos diferente, aí as pessoas queriam aquele arranjo. E como não cabia colocar mais arranjo, então eu substituí aqueles por esses. Então, vamos falar desse hino aqui, ó.
no piano, né? Então, fiquem à vontade de tocar oitavado. Eu só não coloquei oitavado em tudo aqui para não dificultar para as irmãs que estão começando, né? Tanto é que esse é um hino bem fácil, né? Só que às vezes para tocar oitavado, para quem não tem prática, já ia achar difícil. Mas quem achar fácil, pode oitavar as notas, tá? Então, com isso, a gente faz a nossa primeira aula. Eu vou continuar gravando mais aulas para vocês e cada aula eu vou fazer 10 hinos, tá? Então, esses seriam os 10 primeiros hinos que vocês poderiam já começar estudando e treinar até ficar boa. Depois que fica bem nesses 10 hinos, passa para o próximo. E aquilo que eu falei, eu acho interessante manter os mesmos acordes com os mesmos arpejos. Então, a gente não pode ficar misturando logo no começo. Ah, eu vou tocar o hino que tem 3 sustenidos. Vai ser muito diferente desse daqui, os acordes. Entendeu? Ou 2 sustenidos. Então, por isso que eu não misturei nenhum sustenido aqui. Aliás, nem dó maior eu coloquei aqui. Hoje a gente ficou focando em um bemol, 2 e 3 bemóis, né? Fá maior, si bemol maior e mi bemol maior. Nas próximas aulas, talvez a gente ainda permaneça mais uma aula, porque são muitos hinos nessa tonalidade. E é bom que vocês entendam como que funciona, né? Porque de tanto tocar desse jeito, vocês vão começar a ver a lógica de como foi feito, entendeu? Se começar a misturar muito, vocês não vão, talvez, entender como foi feito o inário, como foi feito esses arpejos. E vocês treinando desse jeito que eu tô falando para vocês fazer, vocês vão começar a entender a lógica de como foi feito esses arpejos, tá bom? Então, gente, é isso por hoje, tá? A paz de Deus para vocês.